Olá, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade, que estará à disposição nas nossas redes sociais a partir desse momento. Então, queridos irmãos, os nossos trabalhos se dividem em duas partes, a irradiação e a exposição doutrinária. A irradiação, irmãos, é aquele momento onde nós, através do nosso pensamento, enviamos a todos aqueles irmãos necessitados os nossos bons fluidos, os nossos pensamentos positivos e também as nossas preces. E assim, então, eu convido a todos para nos conectarmos nesse momento com o nosso Pai Criador e assim iniciarmos, então, as nossas irradiações. Então, queridos irmãos, vamos nesse momento mentalizar os nossos lares. Pai Criador, te pedimos que leve paz, luz e harmonia aos nossos lares e também aos lares de todos os nossos entes queridos. Pai amado, ampara também os nossos irmãos abandonados que vivem nas ruas, nos abrigos, ampara os nossos irmãos idosos e também, querido Pai, as nossas crianças que se encontram nos orfanatos, dando-lhes a cada um deles o amparo que eles necessitam. Te pedimos também, Pai misericordioso, pelos nossos irmãos que passam pela provação da doença, que as suas dores sejam diminuídas e que o amparo e o consolo possa chegar a todos. Te pedimos também, Pai misericordioso, ampara e fortalece a todos os incansáveis trabalhadores da saúde. Que o teu amparo também, Pai, possa chegar até os nossos governantes e aos governantes de todo o nosso planeta, para que eles tenham sabedoria e equilíbrio no desempenho de suas funções, especialmente nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Te pedimos também pelos nossos irmãos que vivem nas penitenciárias, que os bons espíritos os iluminem, para que tomem consciência dos seus erros e dando-lhe também a força necessária para repará-los, começando assim uma vida mais digna. Vamos também pedir por todos os nossos irmãos que estão desencarnando e que nesse momento estão voltando para a pátria espiritual. Que eles sejam acolhidos e amparados pelos bons espíritos. Senhor, que obsessores e obsediados possam se perdoar e, através do perdão mútuo, retomar a sua jornada evolutiva. Pai amado, envolve também com tua luz os nossos irmãos suicidas, dando-lhes o amparo e o consolo que eles necessitam. Pai Criador, te pedimos também que ampare a todos os nossos irmãos que nesse momento estão sofrendo ou passando por dificuldades. Que assim seja. Saudações, irmãos, a todos os que nos acompanham, que possamos juntos, nestes momentos, receber a luz do conhecimento que nos permite raciocinar e discernir para crescer como espíritos que somos. Vamos conversar a respeito do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dos itens 9 até o 15. O nosso assunto trata da ação da prece, transmissão do pensamento.
Seja o que for que pedirdes na prece, crede que obtereis e concedido vos será. Jesus, ele nos deixou claro que todos somos ajudados, mesmo aqueles que não acreditam nas verdades que ele trouxe para a humanidade. Todos somos ajudados. Mas há uma condição estabelecida pelas leis divinas para o atendimento das nossas súplicas. Essa condição é a sintonia vibratória. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Todos os seres que ocupam espaço, encarnados e desencarnados. Igual ao que ocorre na atmosfera da Terra. Lembram quando nós estudamos na escola? E um outro exemplo, muito simples, é o mar, os peixes. As vibrações do fluido universal, elas se estendem ao infinito. Este fluido recebe da vontade da criatura uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como nos diz, como o ar é o veículo para o som. Os termos vibração, sintonia, eles são muito utilizados no meio espírita. Eu vou tentar explicar, dentro da minha capacidade simples de me expressar, e espero alcançar a expectativa de todos aqueles que estão nos assistindo. Em física, vibração é o movimento de um ponto oscilando em torno de outro ponto de referência. Então, a vibração ela é uma característica de todos os fluidos. O movimento vibratório ele é representado por uma onda. Esta onda ela possui um comprimento e uma frequência, de acordo com o tipo de fluido que deu origem. Estamos todos mergulhados num oceano de ondas, resultando em tudo que está à nossa volta. Por isso a comparação com o mar, né? Estamos então num oceano de ondas. Quando nós pensamos, emitimos vibrações que produzem ondas que se espalham pelo espaço. O fluxo da mente apresenta irradiações eletromagnéticas que variam de frequência baixíssima, e aí nessa frequência baixíssima nós vamos encontrar os animais, até as frequências elevadíssimas, que aí se encontram os seres angélicos. O nosso cérebro é um emissor de ondas, pois o pensamento é uma matéria sutil produzida sob o comando do nosso espírito. A frequência da energia que a nossa mente emite, ela depende unicamente das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quando a pessoa pensa, ela emite radiações de acordo com o conjunto de elementos que o pensamento arrasta com ele. Então, um fluxo do pensamento carregado de emoções negativas, como raiva, por exemplo, ele é uma verdadeira chispa elétrica destrutiva. Todos os nossos pensamentos, eles são energias, e essa energia, ela produz uma ação. E, como sabemos, a cada ação vai corresponder uma reação. A frequência da nossa onda mental, ela atua em outras pessoas que pensam equivalente. Então, se estabelece uma sincronia de forças. Dirigido o pensamento, uma corrente fluídica se forma entre um indivíduo e outro. O universo ele está cheio de energia. Há espíritos de diferentes graus de evolução tentando entrar em contato conosco e nós só conseguimos receber na frequência em que somos capazes de vibrar. O espírito, em qualquer forma, encarnado ou desencarnado, pode emitir raios de espantoso poder. É preciso desenvolver pelo próprio esforço as nossas potencialidades. Nesse círculo de permuta, toda prece elevada
é nascente de energia criadora. Toda criatura que cultiva a oração, com equilíbrio do sentimento, se transforma progressivamente em foco de energia divina. Então, podemos dizer que, em relação ao pensamento, vibração são as ondas que nós emitimos através da nossa mente. Sim, mas e o que é sintonia? É a identidade das emissões mentais de dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados. Podemos dizer que estarão em sintonia vibratória as pessoas, espíritos, que tiverem pensamentos e sentimentos semelhantes. Os sentimentos são os responsáveis pelas características vibratórias do pensamento. Digamos que uma espécie de impressão digital do espírito, que é o emissor do pensamento. Deduzimos, então, que sintonia vibratória é fruto das nossas características morais, ou seja, os nossos gostos, nossas ideias, nossa maneira de ver o mundo. A uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido. Por mais secreto que ele nos pareça, nós mostramos imediatamente a faixa vibratória que nos encontramos. E não conseguimos parar de pensar, né? Essa faixa vibratória, ela terá repercussão naqueles que estão na mesma frequência. É assim que nós atraímos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a nossa emissão mental. E com essa explicação, a questão 459 do Livro dos Espíritos, ela se torna muito natural e simples de ser compreendida. Lá Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E obtém a resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, escolher a nossa companhia espiritual é da nossa exclusiva responsabilidade. Quando pensamos e sentimos, criamos um campo vibratório de energias ao nosso redor. O nível vibratório desse campo, ele vai depender da qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Por isso, quando Jesus disse: vigiai e orai, estava nos alertando da nossa responsabilidade na criação do nosso campo vibratório. A prece, ela é vibração, energia, poder. A criatura que ora, ela mobiliza as próprias forças. Ela realiza trabalhos que são impossíveis de expressar o significado. O indivíduo, quando em prece profunda, produz ondas mentais de frequência bem mais elevada do que em situações comuns do dia a dia, nos diálogos comuns. A prece, ela modifica os fluidos que envolvem as pessoas. As pessoas, quando oram, elas trazem consigo uma couraça vibratória de proteção. E esse campo de energia eletromagnética, ele precisa ser alimentado periodicamente, estimulado, para que ele permaneça aceso, forte e protetor. Então, a prece, ela dilui as energias negativas, renova as forças morais do ser, saturando com vibrações poderosas que alteram a nossa paisagem mental, emocional e equilibram a nossa parte orgânica. Nós podemos cultivar sempre, com naturalidade, várias vezes ao dia. Isso vai arquivando no nosso inconsciente pensamentos saudáveis. Todos os dias, a todo momento, a prece. Até que nós consigamos reduzir as nossas cargas emocionais negativas. O fluxo de energias da prece, ele deve ser reativado diariamente. Não podemos esquecer que nós nos deixamos levar pelo instinto
e aí nós mergulhamos em confusões. Nos deixamos levar por diversos sentimentos que se misturam no nosso íntimo. E Jesus, ele conhecia essa ocorrência da natureza humana e entendia os conflitos de todos. Por isso, ele não cessava de recomendar a renovação interior, a mudança de conduta mental e moral. Sabendo que nós somos criaturas que ainda possuem muito para aprender, sugeriu a oração, que é uma ponte vibratória, é emanação do pensamento bem direcionado que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, estabelecendo um intercâmbio entre a criatura e o Criador. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos: renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes podemos fazer. Então, olha, nosso momento de irradiação é o bem que nós podemos fazer através da prece. Quando oramos pelo outro, estamos exercendo um ato de caridade. Alguns de nós somos habituados àquelas preces decoradas, que são um balbuciar de palavras, mas que não brotam do coração. Falam, suplicam, mas o pensamento está longe. Lá no Evangelho nos alerta. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. Então, a prece só tem valor se o pensamento está associado. É preciso que cada palavra desperte uma ideia. Então, a gente entendendo vibração, sintonia, frequência, ondas, entendemos perfeitamente a frase: Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Os bilhões de espíritos desencarnados que formam a população invisível ocupam vários degraus na escala da evolução. Cada degrau simboliza uma faixa de vibração. Vivemos e respiramos dentro dessas faixas. Os nossos sentimentos indicam o degrau que nós estamos ocupando. A prece é um apelo da nossa alma estabelecendo uma ligação com o mundo espiritual. Nossas preces encontrarão sempre a resposta dos nossos afins, dos que compartilham das nossas ideias, dos nossos objetivos. Quando pedimos a Deus que acima dos nossos desejos prevaleça a sua vontade, sintonizamos com seus mensageiros. Toda vez que orientamos as nossas vidas segundo os ensinamentos de Jesus, estamos proferindo a prece que, como um foguete, penetra os espaços, trazendo de volta a mensagem do Cristo. Pedi e obtereis. Quando na prece nos colocamos submissos à vontade de Deus, há um enriquecimento espiritual de quem ora. Nos abastecemos de forças para enfrentar os acontecimentos perturbadores com serenidade e grande alegria, por entendermos que fazem parte do processo de crescimento espiritual que nos é necessário. Só que a prece não modifica as leis divinas, mas contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas por nós, em clima de alegria e coragem. Quando a pessoa se dirige a Deus expressando desespero, rancor, vingança, ambição, daí já não se trata de uma prece, e sim de uma invocação. Como no universo nada fica sem resposta, agindo assim, nós recebemos a resposta de entidades de baixo teor vibratório,
Espíritos superiores, eles não se ocupam com vinganças, se pensamos mal, mesmo que com disfarces. Vamos ficar aprisionados a essas entidades. O verniz social, as disciplinas do cotidiano podem oferecer uma boa aparência, mas cada um é o que intimamente pensa, cultiva, elabora e produz. As nossas misérias, as nossas aflições são o resultado das nossas infrações às leis de Deus. Se agíssemos com sabedoria, prudência, elas não seriam tantas. A prece com base na sinceridade e na fé, ela é um dínamo gerador de energias restauradoras do nosso psiquismo. Fixar a mente em ideias positivas, idealistas, elevando o pensamento para as fontes geradoras da vida, é maneira de doar e receber. As vibrações que decorrem da comunhão com Deus através da oração, elas beneficiam aquele que ora, que estabeleceu o vínculo, como todos aqueles para quem foi direcionado o pensamento, envolvidos todos nas mesmas ondas de energia. E aqui, novamente, nós conseguimos entender a importância dos momentos de irradiação, onde todos unidos elevamos o nosso pensamento pelo um bem maior. Jesus buscava a oração como recurso eficaz para estar vinculado a Deus, mantendo o intercâmbio pela inspiração e coragem e sempre convidando a humanidade para seguir o mesmo rumo. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão os nossos reais anseios de progresso, felicidade, prazer. A prece, a fé, elas não impedem um sofrimento de se instalar, mas tornam tudo menos doloroso. Nosso desenvolvimento lento e progressivo, aos poucos, neste desenvolvimento, aos poucos, nós vamos chegando à certeza absoluta de que Deus, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento. Nossas preces sempre são atendidas, desde que sejam para o nosso bem. O homem apenas vê o presente. Se o sofrimento é de utilidade para o nosso amadurecimento espiritual e para a nossa felicidade futura, Deus nos deixa sofrer. O que nos concede, sim, se pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também nos concede os meios de sair por nós mesmos das dificuldades. É ajuda-te que o céu te ajudará. A prece em toda parte, ela é bênção, reconforto, amparo, é luz e é vida. É um ato de íntima e profunda comunhão com Deus. Produz alegria de viver, mesmo quando os acontecimentos ao nosso redor são preocupantes. Então, cultivemos a prece. Tenhamos sempre em mente que precisamos desta conexão com Deus. Com a nossa renovação íntima, o enriquecimento de valores se dá naturalmente e se consegue a força necessária para vencer a interioridade que ainda estamos estagiando. Não podemos esquecer jamais que a prece ela é constituída de energia. Ao orar, recebemos elementos que permitem uma imediata mudança de comportamento, acalmando interiormente. Quando o desespero chegar, seja qual for o motivo que esteja nos visitando, e não tenhamos condições de entender o motivo da dor, lembremos da prece e de pedir amparo a Deus. Ele não nos falha jamais. Assim, agradecemos o momento que os irmãos possam meditar a respeito destes ensinamentos que o Evangelho nos traz, com tanta sabedoria para o nosso crescimento,
nosso desenvolvimento como seres da criação que somos. Obrigada a todos. E assim, então, queridos irmãos, vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje, agradecendo, então, ao nosso Divino Mestre, ao nosso Pai Criador, por esses momentos de aprendizagem e de reflexões. Vamos pedir também, irmãos, que eles nos fortaleçam para que possamos colocar em prática esses ensinamentos. E que assim seja.